Nesta aula vamos fazer o exercício 49. Então, além dos comandos conhecidos, nós vamos utilizar o comando de criação de cópias circulares, que é o Polar Array, para criar as cópias do detalhe aqui do nosso desenho. Então vamos lá para o AutoCAD para darmos início ao trabalho. Primeiro passo, nós vamos criar os círculos. Então aqui eu tenho os diâmetros informados, né? Então podemos começar pelos menores. Então acesso o comando Circle, Enter, clico na tela e digito o valor do primeiro diâmetro. Então aqui nós temos um diâmetro de 36. Então entro na opção Diameter e digito 36, Enter. Enter para entrar no comando Circle novamente, capturo o center point deste e agora o segundo diâmetro, 68. Aqui nós temos, podemos fazer pelo raio, 34. Então, digito 34 e pressiono a tecla Enter. Tanto faz, eu estou variando para mostrar para vocês que é o mesmo resultado. Entro no círculo novamente, clico no centro desse círculo e agora o diâmetro 184. Então, Diameter, aí 184, Enter. Bom, agora o último círculo. Enter para entrar no círculo novamente, clico neste centro e o último círculo ele tem o diâmetro de 200. Então, Diameter, 200, Enter. Ok. Agora vamos criar esse detalhe interno. Então faremos esse primeiro aqui, que está na vertical, tá fácil para a gente criar ele. Depois, através do comando Polar Array, criaremos as cópias ao longo do desenho. As informações que eu tenho para criar esse desenho aqui é a sua largura, 24, tem os raios, né, de acabamento dos cantos e também que ele inicia nesse diâmetro de 68 e termina no diâmetro de 184. Eu vou criar uma linha de centro aqui, partindo do centro do círculo, indo até o final, vai ser uma referência boa para a gente iniciar esse detalhe. Então acesso o comando Line, L Enter, clico no center point desse círculo e levo até o quadrante do círculo externo. Ok, agora utilizando o comando Offset, vamos definir aqui cópias paralelas com a largura desse detalhe. Então nós temos que a largura total é 24, então do centro para cada lado vai ser 12. Vou acessar o comando Offset através do atalho O Enter. Agora digito a distância entre as cópias, 12, Enter. Clico nessa linha do centro, coloco para a esquerda e clico. Clico novamente na linha do centro, coloco para a direita e clico. Muito bem. Agora eu vou ampliar um pouquinho o zoom aqui. Nós temos uns acabamentos, né? Tem umas linhas sobrando, além dos diâmetros que a gente tem que criar esse detalhe, mas com o comando Fillet, ele já vai fazer esse acabamento para a gente. Então veja aqui, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima eu tenho um raio de 12. Então vou acessar o comando Fillet através do atalho F, Enter. Agora entro na opção Radius, então R Enter ou clique na opção Radius e agora vou entrar com o valor do raio, 12, Enter. Vou entrar com a opção Multiply para que eu possa fazer múltiplos raios e ele não saia do comando. Então agora sim eu posso criar os arredondamentos. Então veja aqui, ele corta a linha, mas não corta o círculo, tá? Então vou fazer o mesmo nessa parte de baixo, agora do lado esquerdo aqui, na parte de cima aqui também para finalizar. Então poupou aqui o trabalho da gente ter que ficar cortando os segmentos, né? Ele já fez esse acabamento automaticamente para a gente. Posso apagar essa linha de centro agora, tá? Depois faremos ela no final. Agora vamos criar as cópias circulares. Então vou acessar o comando Polar Array, vou agora acessar ele através da guia Home, no painel Modify. Então eu tenho aqui embutidos os comandos de cópias, o Polar Array. Ok, a informação que ele solicita agora, para a gente selecionar os objetos que serão copiados. Então nós temos que abrir uma janela aqui da esquerda para a direita, para ele envolver todos os segmentos desse detalhe. Além das linhas temos os arcos também. Então a janela aberta da esquerda para a direita só vai selecionar o que estiver inteiro dentro da janela, tá? Então dou um clique aqui, pressiono Enter para confirmar. Agora ele solicita o centro das cópias, então é o centro de um dos círculos aí. Clico no Center Point, ele já faz uma prévia, né? Ele já cria uma configuração padrão e agora nós devemos entrar com as informações que nós temos. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui
na verdade, as três informações, né? Eu tenho o número de cópias, que está fácil de contar. Quando você não tem o número, você sempre vai ter o número de cópias, só que em algumas situações fica muito difícil contar, então você vai a partir das outras informações. Mas aqui, ó, eu tenho o número de cópias, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o ângulo entre as cópias, 72. E eu também tenho aqui claramente que essas cópias estão distribuídas ao longo dos 360 graus, então eu teria as três informações para configurar o polar, mas eu posso fazer só por duas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o número de itens 5 e o ângulo entre os itens, que seria 72. Veja que as outras informações são configuradas automaticamente, tá? Aqui podemos deixar a opção associativa marcada para que a gente possa editar o array depois, né? E agora é só clicar em Close Array. Tá aí criada as cópias certinho com as informações inseridas. Veja que ao selecionar o desenho aqui, como ele está associado, você pode editar as cópias novamente. Eu vou pressionar ESC para sair. Para finalizar agora, vamos criar as linhas de centro. Então aqui nós temos a linha de centro cortando na horizontal e na vertical, passando pelo centro do desenho. Eu posso fazer ela através do comando Center Mark. Aqui na guia Annotate, você tem Center Lines, o comando Center Mark. Só que antes vamos configurar ele. Então essa configuração do Center Mark não está atribuída ao nosso arquivo modelo. Você pode fazer essa atualização no arquivo modelo e não terá que ficar digitando as variáveis toda vez que for utilizar o comando Center Mark. Então, primeira configuração, quanto que ele sai além do desenho? Então, vamos entrar na opção Center EXZ. Então, digito Center EXZ, pressiono Enter e vou informar que ele vai sair 10 ao longo do desenho. Agora vamos configurar qual é o tipo de linha que vamos utilizar no comando Center Mark. Então, Center, LT, você digitando LT, ele já vai entrar na opção Center Line Type. Então eu vou digitar dash dot x2. Esse é o tipo de linha que nós vamos utilizar, a linha traço ponto. Agora a última informação, que layer que ele vai utilizar para a criação das linhas de centro? Então aqui ele vai usar o layer chamado linha de centro, que é o layer que nós temos criado para esse tipo de objeto. Então, agora, Center Layer. Então eu começo a digitar LA, ele já informa ali Center Layer, é só pressionar Enter. E agora eu vou digitar linha de centro. Tá? Então essas três variáveis que a gente configura no Center Line, no Center Mark, só para relembrar, se você atribuir elas ao arquivo modelo, você não terá que ficar configurando novamente. Então agora acesso o comando Center Mark através do atalho CM, Enter, clico no círculo e a linha de centro foi criada automaticamente. Veja que eu estou no layer contorno, mas pelo fato de a gente ter configurado ele para criar no layer linha de centro, ele já faz isso automaticamente. Agora, para finalizar, vamos criar a Center Line, a linha de centro na nervura aqui. Então, essa linha de centro vai ajudar na inserção das dimensões. Eu vou utilizar aqui na guia Annotate o comando Center Line. Então, o comando Center Mark, ele cria a marca de centro selecionando um círculo ou arco. O comando Center Line vai criar a linha de centro selecionando duas linhas, tá? Ele vai criar essa marca de centro entre as duas linhas. Então eu posso acessar ele por aqui ou digitando CL Enter. Agora eu clico nas duas linhas, nesse caso essas duas aqui, ele vai criar já a marcação de centro entre elas. Ela ficou aqui menor porque ele considerou o tamanho dessas duas linhas, dos segmentos retos, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição, seleciono a linha, clico nesse grip e prolongo ele até a parte externa do círculo aqui. Veja que a marcação que ele exibe pra gente no polar parece que vai ficar torta a linha, mas se você clicar aqui, ele prolongou ela na direção da linha, tá? Ele não alterou aqui a sua inclinação. O mesmo eu vou fazer para esse extremo, só que eu não vou pegar por aqui, eu vou pegar exatamente pela ponta da linha, pela setinha, para levar ela até o centro do círculo. Veja também que as configurações dessa linha de centro ficaram iguais à configuração do Center Mark. Então, todas aquelas variáveis que a gente alterou o seu valor, vale também
para a centerline, certo? Então tá aí finalizado mais o exercício, vamos salvar, então Ctrl S, o número desse exercício aqui é o 049, clico em Save, finalizado mais um trabalho, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima aula, até lá!